Olá, queridos. Vamos para a nossa segunda aula do raio pêssego. E a partir de agora, desde o raio palino, que foi no módulo passado, nós vamos entrar em assuntos bem especiais e de uma natureza mais sutil. Nós falamos no módulo passado sobre multidimensionalidade e hoje o tema escolhido para este módulo é projeção astral, que é um tema bem interessante, bem importante, não só pela própria curiosidade do tema. Eu sei que tem muitas pessoas que se interessam por esse tema, que gostariam de aprender, de entender mais sobre projeção astral. Mas primeiro deixa eu explicar por que esse tema foi escolhido para o Acenda a Sua Luz. Lembrando, a proposta do Acenda a Sua Luz é de fortalecimento interior, primeiro de tudo. E a questão da projeção astral é um fator importantíssimo dentro do nosso processo de expansão de consciência. Porque estar lúcido no plano astral ou em sonho é um estado de consciência alterado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a diferença entre projeção astral e sonho lúcido. Ambos são importantíssimos dentro desse processo de expansão maior e de hiperlucidez. Quando você percebe que está dentro de um sonho, por exemplo, você gera algo quimicamente falando em seu cérebro que depois repercute mesmo quando você acorda. Para quem já teve essa experiência, sabe do que eu estou falando e é algo extremamente agradável, porque é como se você tivesse tido um pequeno samadhi, ou seja, uma expansão de consciência, uma hiperlucidez, como é chamado no yoga. Por isso mesmo que, ancestralmente, a própria questão do sonho lúcido é abordada por Patanjali no Yoga Sutra, falando justamente que a lucidez em sonho gera um estado de consciência diferenciado, que é uma espécie de samadhi, de hiperlucidez. Então, a gente está falando de escritos de mais de 3.000 anos atrás, que já se falava de tudo isso em forma de desvendar, uma forma de mostrar que existem outros estados de consciência que podem ser galgados pelo ser humano e devem ser galgados. Então, vamos começar a falar sobre essa distinção, essa diferença entre projeção astral e sonho lúcido. Aqui eu acabei cometendo um erro, acabei de ver que eu escrevi projeção astral e sonho consciência. Olha que interessante, né? Virou algo que a gente pode até olhar aqui. Foi bem um erro. Eu queria escrever sonho lúcido e acabei escrevendo sonho consciência. Achei bem interessante. Eu vou deixar assim para a gente refletir. Bem, mas eu quero dizer sonho lúcido. Depois a gente reflete um pouco mais sobre esse sonho consciência aí. Bem, vamos pegar primeiro essa questão do sonho lúcido. Até vou voltar aqui para a minha imagem. Sonho lúcido significa que eu estou sonhando e que em determinado momento eu percebo que eu estou sonhando dentro do sonho, e aí, a partir daquele momento, eu começo a fazer coisas conscientemente e interagir com o meu sonho. Então, se tem uma porta, eu vou abrir, se me dá na telha, eu vou voar, enfim, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou em um outro ambiente. Porém, eu posso estar lúcido, consciente, tanto nos meus sonhos, no meu mundo interno, no meu mundo onírico, como também eu posso estar consciente em uma projeção astral. Então, eu posso viver essa lucidez quando eu me projeto no plano astral. Eu não estou
sonhando, não é sonho. O que que é sonho? Vamos comentar isso. Primeiro, que eu acho bem interessante. Sonho é quando eu trago memórias e associações que eu vivenciei no meu dia ou que fazem parte do meu inconsciente. Isso é sonho. O sonho lúcido, eu posso sonhar e acordar no meio do sonho, dentro dessas memórias, dessas associações, e interagir com tudo isso, com este meu mundo onírico, com as minhas informações, e o sonho acaba se tornando mais vívido, mais colorido, e é muito agradável de interagir. Como também pode acontecer que eu me projete no astral. E ali eu perceba que estou no astral, eu estou em outra dimensão, eu estou na quarta dimensão. Isso acontece com todos nós, todos os dias, mas nós geralmente não lembramos. Quando que a gente vai começar a lembrar? Quando a gente tiver a intenção de lembrar, principalmente. Às vezes acontece na infância, na adolescência, das pessoas começarem a ter, por exemplo, numa tenra idade, projeções astrais, de perceberem que estão no astral, ou de perceberem sair do corpo físico com o seu corpo astral e percorrer a casa, mas essa casa é a casa no astral. Então, é uma experiência que às vezes ocorre por acaso, numa idade ainda muito da infância ou da adolescência, muito em que somos muito pequenos ainda para compreender tudo aquilo, e depois às vezes acontece da pessoa até esquecer que ela teve aquele tipo de experiência naquela idade e seguir na idade adulta sem fazer nada. Ou então ela passa por um processo de autoconhecimento e decide estudar mais e deixar tudo isso se tornar comum, querendo intencionalmente mesmo fazer as projeções astrais. Bem, então, antes de mais nada, essa diferença entre projeção astral e sonho lúcido é importante para a gente começar a entender, começar a entrar, né, nesse assunto que é tão assim maravilhoso, tão fantástico, tá? Se houverem dúvidas, a gente pode conversar, lógico, na nossa mentoria. Tem muitas coisas que eu adoraria compartilhar dos meus sonhos lúcidos com vocês. Será, assim, uma honra poder compartilhar tudo isso. Bem, o que é importante é justamente a intenção. É essa intenção que vai fazer a diferença no teu processo de projeção astral. Existem, então, dois momentos distintos que podem acontecer. Você pode perceber você saindo do corpo, mesmo meio dormindo, meio acordado, você pode perceber que você está saindo, como também você pode dormir e depois, em sonho, perceber que está tendo um sonho lúcido, ou então dormir, se projetar no astral e ali no astral ganhar lucidez, tá? Então, isso é importante você ir percebendo. O que pode, então, facilitar nesse processo? Tanto de sonho lúcido, você dentro do teu sonho, como você no astral, ou você se projetando fora do corpo, percebendo essa projeção, percebendo esse sair do corpo físico. Então, a gente está falando de três coisas distintas praticamente, se você começar a perceber bem. Então, a gente está falando de uma projeção astral consciente
Eu estou meio dormindo, meio acordado, daí minha consciência está atenta e meu corpo físico começa a dormir e minha consciência não, e eu saio do corpo físico, isso é uma coisa. Ou então, eu durmo, saio do meu corpo físico e então, em sonho, acordo dentro do sonho e estou daí lúcido, ou então me projeto e vou para o astral sem perceber, estou dormindo e posso daí ter a noção, a lucidez, ganho a lucidez para daí entrar no astral com maior consciência, percebendo que estou no astral e ali poder fazer coisas, interagir com pessoas ou até mesmo fazer o bem, ou ir para cidades de luz, ou para cidades muito próximas aqui da nossa esfera terrestre para fazer aprendizados, palestras que podemos estar presentes. No mundo espiritual existem sempre palestras. Podemos estar em contato com o nosso mentor, aprendendo coisas, ou então auxiliando os nossos mentores no auxílio ao próximo. Podemos estar em regiões mais do astral negativado, auxiliando os nossos mentores a liberar seres, espíritos que estão ali nesse astral negativado ou umbral. Tantas coisas que nós podemos fazer enquanto estamos em projeção astral. Então, a primeira coisa que eu vejo é mais do que uma curiosidade, o importante é ter essa vontade de fazer algo a mais pelo outro e que vai gerar uma enorme satisfação e também um aprendizado muito grande para você. E você pode fazer isso combinando mesmo com o seu mentor de que você está se abrindo para então poder ajudar, que você gostaria de estar lúcido em projeção astral para o teu aprendizado, para aprender e para poder ajudar. Essa intenção, ela faz toda a diferença, porque ela vai além da curiosidade, ela vai rumo ao serviço mesmo maior, ao interesse de ajudar a espiritualidade. E aí os teus mentores acabam colaborando muito com o teu processo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as questões que podem facilitar na sua lucidez, tanto em sonho como em projeção astral. Primeiro, o estado de presença durante o dia. Por isso, esse assunto é tão importante, porque esse estado de presença é fundamental para a expansão de consciência nossa de uma forma em geral. Então, estar presente, estar centrado, não estar acelerado demais, poder fazer as coisas com tranquilidade, com respiro, vai ajudar muito. Essa qualidade de vida ao longo do teu dia vai ajudar muito depois, quando você estiver daí fazendo as suas tentativas de projeção astral. Quando você for fazer a sua projeção astral, lembre-se de uma alimentação leve. Com certeza a carne não vai te ajudar. E aqui eu não estou colocando uma bandeira, sejamos vegetarianos, não é nada disso, pelo contrário. Cada um tem a liberdade de escolher a sua alimentação. E você não precisa deixar de comer carne definitivamente. Se você come carne, está tudo bem. A questão é que quando você decidir fazer um exercício de projeção astral, que você não coma daí carne, porque a carne, ela te ancora com a terceira dimensão. Ela te enraiza, ela te dá essa conexão com a terceira dimensão muito forte. E aí você não consegue se desprender dessa densidade da terceira dimensão. Pedir ao seu mentor para ser usado para o bem, que eu acabei de comentar. Outra coisa importante, o reagendamento. O que eu quero dizer com isso? O reagendamento é o seguinte:
Nós nos programamos desde criança que quando eu for dormir, eu vou dormir, pronto, acabou. No máximo eu posso sonhar e talvez eu até lembre dos meus sonhos. E acabou. Dormi, pronto, não tenho nada que fazer. Essa programação é muito forte porque ela vem desde o começo da sua vida. Então, esse novo reagendamento significa que ao longo do dia você vai lembrar: hoje eu vou fazer o meu exercício de projeção astral. Hoje eu vou trabalhar no astral com os meus mentores. Hoje eu vou fazer o meu aprendizado no astral. Ou em outras dimensões também, que não estamos só falando que estaremos em projeção somente no astral. Pode acontecer de você ir para outros níveis. O astral é o mais simples e é o que mais acontece. Astrais, principalmente. Lembrando, né? Não principalmente, mas lembrando que o astral, ele é tanto o astral positivo, ele tem, né, a sua luminosidade, a sua vibração alta, e também tem o astral negativo, vários níveis também no astral negativo, incluindo o umbral. Outra questão, criar o hábito de sentir seu sistema energético. Isso é muito especial. Por quê? Vou até voltar de novo aqui para a minha tela. Porque uma das técnicas que nós vamos ver aqui no nosso trabalho, daqui a pouco a gente vai para a próxima aula, que vão ser os exercícios práticos. Então, uma das questões práticas é justamente sentir os seus chakras e daí poder se projetar. E para isso, você tem que criar o hábito de começar a sentir a sua energia. Primeiro de tudo, não adianta você passar batido sobre esse aspecto, porque ele é fundamental. Você tem que entender como é a sua vibração. E nós temos diferentes níveis de vibração. Se você se concentrar em cada chakra, em cada centro energético, com o tempo você vai entender que cada um vibra de uma determinada forma. Nós falamos muito do centro cardíaco porque ele abre para a sua essência. Mas existem todos os 7 principais chakras ao longo da coluna, por exemplo, que nos dão essa percepção da energia que foi em cada um dos centros energéticos. Ana, mas eu não sei direito como é cada centro, eu não tenho essa facilidade. Comece com o centro cardíaco. Comece com aqueles centros que te chamam mais atenção, por exemplo, o plexo solar, que é a sua bateria interna. Aqui, o abdômen, próximo do abdômen, está o chakra ligado ao plexo solar, que é o Manipura Chakra, o terceiro chakra, fica 2 dedos acima aqui do abdômen, e ele pulsa, ele vibra. Ele chama plexo porque existe um emaranhado de condutos energéticos nessa região desse plexo aqui, que é o plexo solar, por isso é mais forte. Assim como existe plexo cardíaco também, emaranhados energéticos, e o centro, o centro energético em si, e também o plexo coronário, que é a mesma coisa, é o centro coronário, né, o centro energético aqui do alto da cabeça, repleto de emaranhados energéticos. Por isso, esses 3 principais centros aqui são fortes e você pode senti-los. Assim como o primeiro chakra ligado muito às percepções da sexualidade, ele pulsa perto do períneo. Então, são formas de você começar a entender o seu sistema energético. Porém, a sua energia, ela flui o tempo todo. Quando a gente pratica yoga, por exemplo, ajuda muito, porque, por exemplo, quando nós vamos lá para o final da aula, que é o momento da descontração, que é chamado de Yoga Nidra, ali é um momento que você percebe bem o fluir da energia, porque você dinamizou a energia, você captou a energia através de outras técnicas, e ali é um momento que você sente muito isso, cada vez mais. Não precisa ser aluno avançado, é só se abrir para tudo isso.
A alimentação ajuda? Sim, porque se for uma alimentação muito densa, as tuas percepções ficam mais na matéria. E aqui nós estamos falando do corpo energético, que ele está acima da matéria. Então, vai ajudar uma alimentação mais sutil, mais saudável, mais viva também. Então, todas essas questões vão auxiliar muito na nossa proposta aqui para conquistar esse estado de lucidez que nós temos, que estamos buscando. Ainda não vamos para ativação porque é o próximo nível. Então, deixa eu voltar aqui. É a próxima aula. Daí a gente vai para os exercícios práticos. Vamos voltar aqui, o que pode facilitar nesse trabalho. Então, além do que eu estou falando, a intenção, a força de vontade é fundamental em todo esse processo aqui. Então, um estado de presença nitidamente fundamental, ou seja, um respiro ao longo do seu dia a dia, para se perceber, para perceber esse estado de vigília que você se encontra, até para você ganhar mais percepções quando você não estiver em vigília, quando você estiver dormindo e poder perceber, opa, isso aqui é diferente daquela realidade lá quando eu estou acordado. Então, opa, eu acho que eu estou dormindo, estou num sonho. Então, deixa eu acordar no sonho. Então, esse estado de presença, eu acho que é a primeira coisa, o fundamental, né? Além, lógico, desse momento anterior que é da intenção, da força de vontade, do se reprogramar, então, para esse momento, de, ao longo do dia, se lembrar: opa, hoje eu vou me encontrar com o meu mentor, hoje eu vou ter um encontro com a espiritualidade, hoje eu tenho horário marcado lá no astral, eu vou fazer coisas, eu vou encontrar pessoas, não vejo a hora disso acontecer. São formas de você ir trabalhando uma nova reprogramação e se reagendando. E aí, o sentir-se, que faz parte do nosso processo aqui de fortalecimento interior. Sentir que o corpo energético está intimamente ligado ao corpo físico é fundamental. Sentir essa abertura do cardíaco sempre é importantíssimo para o teu estado de presença, para que ele seja maior, mais expandido, que gera, então, muito bem-estar, que gera uma sensação de plenitude. Então, olha a importância dessa questão que parece tão fora da nossa realidade, nossa, sonho lúcido, nossa, projeção astral, que viagem, ou então, tenho curiosidade, mas não sei bem se tenho tempo para isso. Nesse momento não dá para estudar isso. E é super importante, na verdade, para quem galga novos estados de consciência. E digo mais, não é só isso. Além desse potencial que nós temos, né, quando estamos daí trabalhando com esses exercícios de projeção astral, quando conquistamos uma projeção astral, quando voltamos de uma projeção astral e percebemos o estado de ânimo, de empolgação e de energia mesmo que é diferenciada. Você teve um pequeno samadhi, isso vai repercutir em vigília também, ou seja, você vai se sentir mais lúcido, vai se sentir melhor, vai se sentir mais feliz. É muito interessante a experiência também do retorno após uma projeção astral. Mais ainda quando você ainda faz o bem, que você sabe que fez a diferença no astral, que fez uma coisa muito boa junto com os mentores, a sensação se expande muito mais, tanto ali no momento em que você está projetado no astral, quanto depois isso se reverbera. Mas tem um outro quesito muito interessante que eu falo sempre para os meus alunos. Por que é que nós temos que trabalhar essa questão também, né? Além de tudo que eu falei, por que é tão importante essa questão da projeção astral? Bem, você já pensou que
quando você perder o contato com o corpo físico, quando você tiver uma morte, que você vai se projetar naturalmente para o astral. Então, a única diferença é que você não vai ter a possibilidade de voltar com o seu corpo físico. Então, primeira coisa é que a projeção astral e esse conhecimento da projeção astral nos dá a revelação e a certeza de que existe vida após a morte, porque daí percebemos que a nossa consciência pode estar em diferentes dimensões e o astral é só uma delas. Então, primeira coisa. E segundo, é que no momento da sua morte, você ganha maturidade para perceber tudo o que vai acontecer com você. Já pensou nisso? Eu sei que é uma coisa séria, eu sei que é uma coisa forte, uma informação forte, mas que é a realidade. Então, você saber que você realmente não tem mais retorno para o corpo físico e entender isso de uma forma mais tranquila, sem perder o seu centramento, vai fazer toda a diferença no seu processo após morte. Então, eu sei que é impactante até falar disso, mas é a realidade humana, a realidade espiritual, faz parte dos nossos processos, faz parte das nossas transformações interiores. A morte é só mais um processo de transformação em que vamos fazer novos aprendizados em outros níveis dimensionais. Então, por enquanto é isso. Reflita, sinta e na próxima aula a gente vai agora trazer exercícios práticos para sonho lúcido e também para a questão do exercício de projeção astral. E aí, um adendo que eu não esperava, uma questão aí, estou agora pensando aqui no que eu escrevi, mesmo sem querer, lá no comecinho da nossa aula, vou até voltar aqui um pouquinho, que eu achei muito interessante, muito pertinente, porque realmente aqui, quando eu falo, e sem querer, escrevi a diferença entre projeção astral e sonho consciência, eu acho que faz tem muito a ver. Então, realmente, o sonho, ele pode virar consciência, ele pode virar um estado de expansão de consciência. Utilize, então, isso ao seu favor. Um grande abraço, até breve.